Já está aqui com a gente o presidente Rogério Siqueira, do time do Asa. Presidente, valorização da prata da casa é quase um palavrão no futebol atual. Boa noite. Boa noite, Guima, boa noite, Rivelino, boa noite, Vanderlei, boa noite, Vitinho, boa noite, Jânio, boa noite, Emanuel, Davi, a todos que fazem 96. Na verdade, eu não definiria como palavrão, né? Eu acho que a base é o alicerce e o futuro de qualquer time. E por que os clubes não aproveitam em seus times a base? Olha, eu acho que os clubes aproveitam, sim. É que uma promessa, para ele se tornar uma realidade dentro do futebol, ele tem um caminho muito longo e muitas se perdem no caminho, né? Então, aquela grande promessa que está ali na sua formação ainda, a cada 100 grandes promessas, estou falando já de grandes promessas, aquele que já apareceu, que disse, não, esse vai resolver, esse é o futuro do clube, então 1% aí vai vingar, vai realizar, né? Então existe toda essa situação dentro do futebol, né? Então, quando você vê como podemos dizer, o do Palmeiras que foi vendido, sim, o Hendrick, quando você vê um Vitor Roque, né? Então, vê quantas apostas aconteceram para que aquele vingasse, né? Então, existe toda uma complexidade, né? Então, a probabilidade de um jogador que é uma promessa na base não dar certo no profissional, ela é de 99%. Então, a cada 100, um vai escapar. Mas, mesmo assim, a base é o alicerce de qualquer clube. Por exemplo, a gente analisa os clubes da capital, vamos deixar o base para daqui a pouco. CSA, CRB. CRB montou um time todo estruturadozinho, da casa, 0. CSA, mesma coisa. Contrataram 500 jogadores da casa, nada. Aí a gente vê mesmo, esses times tem sub-15, sub-10, sub-8, recém-nascido, sub-20, mas na hora de colocar para jogar, ninguém quer colocar para jogar. A dificuldade seria do resultado imediato, da aposta, o técnico tem medo de fazer aposta, o clube tem medo de fazer aposta, não acredita nos valores que tem, mesmo assim se gasta uma enorme quantidade de dinheiro com essas categorias e no final das contas não serve para nada. Depende muito do planejamento, sabe, Guima? Porque o clube, ele traça o planejamento e tem aquele planejamento que, não, o planejamento desse ano nós vamos usar a base. Então, não, o planejamento desse ano é um ano que, como por exemplo o CRB, é um time que ficou ali nas últimas rodadas quase ao ponto de subir. Então, quando você fala de base, você fala de promessa, de algo que pode acontecer ou não acontecer. Por exemplo, o Vitor Roque, ele foi vendido por não sei quantos milhões agora. O que aconteceu? Quem promoveu o Vitor Roque? E onde? Vocês sabem ou não? Não. Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro. Sim. Ele colocou o moleque se cagou todinho, tirou o moleque com acho que 10, 20 minutos que tinha colocado em campo. Queimou? Não, o moleque precisava passar por aquilo. Mas precisa ter um treinador de coragem. Mas não é só a coragem, é porque naquele momento ele ainda não estava pronto. Sim. Mas ele não deixou de ser o Vitor Roque por isso. Entendeu? Então tem muito essa situação dentro do futebol. Às vezes é uma promessa, mas quando é dada a oportunidade, o cara treme, o cara sente o jogo, sente a camisa e é complexo essa situação, sabe? Então tem que ter muito para um vingar. Por exemplo, quando vem vingar um Hendrick no Palmeiras, quantos jogadores o Palmeiras não tem para que um Hendrick vingue? Aí diz, mas pois não, Oswaldo? Me permita, primeiro cumprimentá-lo. Um abraço, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Eu estou ouvindo atentamente e assim, esse é um assunto que eu me interesso muito e eu acho que é fundamental no futebol, até porque eu sofri na pele isso. Pelo menos na minha época e não mudou não, isso não. A base só é valorizada quando o time está quebrado, quando o time não tem dinheiro. Eu vivi isso no profissional do CSA em 89. E posso dizer os presidentes aqui do CSA na época. Presidente Eurico Beltrão, que é um homem de bem, um cara correto, um cara íntegro. Pai do Júnior Beltrão. Pai do Júnior, pai do Cristiano Beltrão, que é presidente do Conselho do CSA. Mas infelizmente foi uma gestão que o Eurico não tinha dinheiro e não tinha apoio.
Então, resultado, não, então bota a base para jogar. Aí pega os meninos, bota na fogueira, bota no fogo. Porque a cobrança é a mesma, o peso da camisa é a mesma, o tamanho da torcida é a mesma. Então, infelizmente, essa questão de base, isso é muito complexo. Eu falei ontem aqui no programa, não sei se o amigo teve a oportunidade de ouvir. Sempre assisto vocês. Sempre. Nós falamos aqui sobre a campanha que o CRB fez na Copa São Paulo. E eu disse o seguinte, olha, independentemente do placar de hoje, o CRB pode perder de 10-0 do Corinthians. Perdeu de 6, foi goleado. Mas o que esses meninos fizeram, não é possível que o clube vá fechar os olhos, não é possível que o clube vá virar as costas, não é possível que a comissão técnica do profissional não olhe com carinho para esses meninos, porque, claro, você não vai subir os 20, você não vai subir os 11, mas não é possível que você não tenha 1, 2 jogadores, 3 no máximo, que esses jogadores não possam ser pensados para o profissional. Se você revelar 1, você já vai estar no lucro. Aí, resultado, entrou o intervalo, e eu recebi uma mensagem de um torcedor, até amigo meu, torcedor do CRB, disse: Oswaldo, como é que vai aproveitar esses meninos que já estão tomando de 6 do Corinthians? Veja a mentalidade do torcedor. Aí eu disse pra ele aqui no meu WhatsApp, eu digo: não, você tem razão, o correto é o CRB pagar 200 mil ao Copete por mês e ele não dá um chute na bola. Eu tô citando só o CRB, mas isso cabe para todos eles. O CSA agora repatriou Alisson Farias. Eu espero queimar minha língua e o Alisson seja o craque do campeonato, faça o gol do título se o CSA for campeão, faça o gol do acesso se o CSA voltar para a Série B. Mas o Alisson Farias jogou aqui em Alagoas a primeira passagem dele no CRB, a segunda já foi mal, e depois que ele passou pelo CRB não foi titular mais em lugar nenhum. Aí o CSA traz Alisson Farias. Será que não tem na base do CSA um jogador mais promissor do que o Alisson Farias? Eu não consigo, sinceramente eu não consigo entender. Não tem como explicar também, né? Porque são tantas explicações que os dirigentes dão, né? Mas vamos passar para o Asa. Como é que está o Asa com relação a essa questão da base, da valorização? Como é que está o time do Asa, presidente? Coincidentemente, eu tive uma reunião ontem com o presidente Bruno Euclides, né? Para tratarmos da base, né? Tem grande evolução, nós temos 4 jogadores integrados a equipe profissional, né, oriundos do trabalho realizado em 2023, né, eu acho que isso já é um grande feito, né, num trabalho iniciando. O Asa, como todos sabem, ainda é um clube emergente, né, o Asa não consegue ainda ter com tanta qualidade e condições de trabalho para ter toda uma estrutura de base, então foi isso que nós discutimos hoje, né? E deixando muito claro também aqui, aberto, nós não temos 2 dinheiros, nós temos um dinheiro para investir na base X, que ele é muito limitado. Então, se eu for trabalhar um sub-15, um sub-17 e um sub-20, eu não vou ser bom em nenhum. Então, o nosso planejamento eu conversei muito com o Bruno, né, ontem, e eu estou aguardando até ele para sentar. Então, nós vamos investir em uma das categorias esse ano. O projeto do clube, né, é um projeto gradativo. Por exemplo, no próximo ano pode ser que já invista em 2. Isso não quer dizer que nós não vamos participar das competições. Nós estamos falando em dar carga. Então não adianta você ser mediano maior em vários e não investir em um. Então vamos investir em qual? É num sub-20? Então vamos começar agora o sub-20, independente de quando for ser o campeonato alagoano. É um sub-17, tá? Daqui a um mês tem sub-17. Então vamos fortalecer o sub. Não dá para trabalhar 3 meses uma categoria, aí daqui 3 meses trabalhar outra, não. Então vamos definir qual categoria. Nós temos aí uma parceria com uma empresa aqui de Arapiraca, que faz já desde o sub-9 ao sub-15, né? Isso tem gerado alguns frutos ainda na cidade, mas para o clube ainda não. Mas isso é gradativo, então passo a passo as coisas vão acontecendo, então não dá para você abarcar tudo, então tudo tem que ter um planejamento. Eu acho que os clubes da capital, eles fazem um trabalho de base, tá? Talvez um pouco aproveitamento em virtude da cobrança, né? Porque é muito difícil. Eu até destaco o Asa. Poucos times no Brasil
fazem o que aconteceu com Asa ali, creio eu que no ano de 2011 ou 2012, né, onde o Asa tinha ali Didira, Cal, Jorginho, André Nunes, né, Valdívia. Acho que aproveitou 6 ali. O Riva, eu creio que. O Riva não. O Riva jogou aqui, mas é bem antes. Foi é bem antes. Né? Eu acho que o Asa estava na Série B de brasileiro, né? E pôde aproveitar ali. Eu creio que quase metade do time titular era jogadores oriundo de uma base, né? Que foi toda trabalhada, foi toda estruturada. E aquela época eu tiro o chapéu para a diretoria que teve esse peito e junto com a qualidade dos atletas que surgiram ali naquele momento, né, para fazer esse trabalho. Então, é um trabalho difícil, não é fácil. Gerar tantos frutos de uma só vez, realmente foi um momento ímpar, né? Não é normal que isso aconteça, que você consiga tirar ali 4, 5, 6 jogadores, né, de uma base que jogam sub-20 naquele ano para vir para o profissional, para jogar uma Série B de brasileiro, um campeonato, ser campeão alagoano, né? Então realmente foi um ano atípico que teve na história do nosso. Ô presidente, pois não, Oswaldo. E o amigo concorda comigo, e aqui ninguém está fazendo crítica, porque às vezes quando a gente faz um comentário, o torcedor às vezes ele acha que a gente não é crítica, a gente comenta e são críticas construtivas e jamais a gente vai estar criticando gestões, porque eu costumo dizer o seguinte, olha, o cara que se mete no futebol, por si só, ele já tem que ser aplaudido. O cara que se envolve no futebol, por si só, ele já tem que ser aplaudido, porque no mínimo ele é corajoso. Porque o cara bota do bolso, às vezes, o cara se desgasta, o cara perde os finais de semana, o cara às vezes não dá atenção à família como deveria dá, e muitas das vezes é chamado de ladrão. Eu não consigo entender isso. Então, para mim, o cara que se mete no futebol, ele já tem que, por si só, ser aplaudido. Então, por isso que eu digo, eu faço críticas construtivas às gestões, como também faço elogios. Então, em cima desse seu raciocínio, e eu estava em Arapiraca na época, como estou até hoje, o Asa jogou Série B com o meio de campo Jorginho, Cal, Valdívia e Didira. Meio de campo todinho da base. Então, você não acha também que, independentemente de gestão, deixar bem claro isso, talvez esse caminho que o Asa fez de volta, lamentavelmente, não tem muito a ver, porque parou de investir na base, presidente? Com certeza, é um conjunto, né, Oswaldo? É um conjunto. Então, é muito fácil a gente aqui já digamos, ali no final de uma curva, né, a gente começar a olhar, mas é um conjunto, né? Não tem como porque o futebol, é por isso que ele é tão apaixonante, ele não é uma ciência exata, né? Mas você é um cara que tem muita propriedade para falar, para comentar, porque você é um cara que veio de dentro dos gramados, então você passou por tudo, como você citou o exemplo, você era da base do CSA, quando o CSA teve que jogar com a base quase que obrigatoriamente, né? Porque não tinha recurso Exatamente. De contratar, mas aí vem aquela situação, por exemplo, teve um ano que o Asa caiu, que passaram-se 7 treinadores e 74 jogadores, né? Então, às vezes não tem o dinheiro e às vezes patinam no dinheiro, mas eu creio que tudo isso é tentando fazer o melhor. Eu acho que nenhum dos dirigentes, ele claro, é como você falou, abdica do seu tempo, mas essa situação de opinião, né? A opinião, ela é sempre muito importante e cada um tem a sua, né? Mas o que acontece? Por exemplo, você citou o técnico Daniel ali no CRB. Se ele tem um orçamento na mão, certo, para trabalhar, ele até vai estar olhando ali para a base, tem que ser também uma participação da diretoria para dizer, olha, precisa observar mais os meninos e tal, mas óbvio que ele vai querer garantir o dele. E a garantia dele é correr o mínimo de risco possível. Então, se ele tem a capacidade financeira de poder contratar, ele vai contratar. E por falar em contratar, em promessas, eu quero dizer aqui para vocês que até o final da semana está chegando uma coisa nova aí, uma grande contratação do clube,
né, que vocês vão gostar. Quem é? Você, torcedor. Não vou poder dizer o nome ainda, mas já posso dizer, né? Que já é atacante. É atacante. Conhecido. Um atacante de área. Forte. Presidente, todas as vezes que você vai do Tom Brady, você dá um furo aí de reportagem pra gente. Não, o furo não é comigo não, Oswaldo. Não, rapaz, o furo não é comigo não. Olha, eu coloquei furo de reportagem. Tô entendendo. Todas as vezes que você vai aí, você consegue nos presentear com uma informação privilegiada. Eu não acredito que você vai embora e não vai divulgar esse centroavante hoje pra torcida do Asa. Não é pra mim não, é pra torcida do Asa, pra gente movimentar a semana, pra estreia de domingo contra o Cruzeiro. Olha, eu garanto que é uma grande contratação, né? É conhecido principalmente do professor Leandro Senna, né? Fica aí na... Jogou com o Leandro Senna? Oi? Jogou com o Leandro Senna? É conhecido do professor Leandro Senna, então a gente para por aqui. O Wallace que foi citado naquele tempo que a gente falou aqui, o Wallace, né? Não é o Wallace. Sério? Não é o Wallace? Não é. Não, porque é o seguinte, eu não tenho obrigação de falar, mas eu não posso mentir. Claro. Então, se eu não quero falar, eu não falo. Então, a partir do momento que vocês me perguntam, é fulano e eu falo não tem chance de ser. É chance zero. Isso vai se ser eu falar que é presidente? preto, é preto. Ele vai estar em Arapiraca depois da manhã. Depois da manhã. Sexta-feira. Pela manhã. Então, acho que antes do jogo. Porque, na verdade, entre o atleta, o clube, o empresário, já está tudo acertado. Mas ele está em acordos finais com o clube. Né? É um clube. Jânio Barbosa. É um clube muito grande. Já jogou contra o Asa, não? Já jogou contra o Asa, não? É um clube muito grande do cenário nacional, isso eu posso dizer. Já chega em condições de jogar domingo, não? Pergunta, viu, Guimarães? Não, porque ele ainda não tem nem o desdobramento. Desvinculou. Não está desvinculado ainda, é muito difícil. Mas condições físicas tem. Tem condição. Fez pré-temporada. Tá pronto. Fez pré-temporada com um clube de altíssimo nível do cenário nacional. Estreia quarta-feira, então. Vamos falar, Oswaldo. Não, é o seguinte, Jânio, me permita, viu, Jânio, só fazer essa pergunta aqui. É centroavante, é homem de área, é centroavante, né, ex-presidente? É um atacante. Atacante de área. Atacante. De área. Isso. É isso? Isso. Aí o Asa tem Gilvan e Júnior Viçosa, mais um vai ficar com 3 ou um dança? Não, mas se tiver 3, 4, 5, quanto mais tiver, mais opção pro treinador, né? Nós temos 3 competições simultâneas. Né? Nós temos Copa Alagoas, nós temos Campeonato Alagoano. Aquele homem de beirada e Copa da do Brasil, né, do Desafogo, vem? O homem de beirada do Desafogo, vem? Nós temos grandes jogadores, olha, só teve duas partidas oficiais ainda esse ano. Tem muita coisa boa ainda no nosso elenco, que não tiveram oportunidades e que terão. Vocês vão ver muita coisa. Nós não apresentamos ainda 30% do que o Asa vai poder apresentar nessa temporada, pode ter certeza disso. Jânio Barbosa. Boa noite. Boa noite. Era exatamente mais um fato, né? Porque desde quando ele falou, após aquela trágica eliminação contra o Altos, ele deu a entender de que estaria atento à questão do mercado. E nunca teve fechado as portas do mercado para o Asa, né? E vice-versa. Abraço ali o Igor. Nosso Igor, Nazário, o Castro, tá por aqui, Nazário Júnior, né? Um abraço para esses dois fenômenos. E, notadamente, a gente já tinha mais ou menos algumas situações de que poderia acontecer. E o presidente só veio para confirmar, né, sobre essa semana de estreia com novidades para o campeonato alagoano, cujo ele vai confirmar aí essa contratação. E mediante a isso, presidente, também a questão dos ingressos já foi definida. Há uma reclamação aí por parte de novo? De algum, é uma reclamação, né? É porque, gente, futebol é coisa séria, futebol é dinheiro, não dá pra fazer futebol mais com R$5 de ingresso. O Asa até tentou fazer algumas promoções no ano passado e conseguiu fazer com que o torcedor pudesse ir ao Coraci. E a resposta, na minha visão, não foi tão esperada como eu também imaginava a própria diretoria. Se cobra, às vezes, por um ingresso barato para alguns jogos específicos, mas quando você barateia, o torcedor não vai. Aí, meu irmão, fica difícil. Mas ingressos já definidos, vocês têm tudo já isso em pauta, tudo em mão, já começa a ser vendidos a partir dessa semana, né? Ou seja, semana de estreia. Jânio, vamos lá. Eu quero passar o grande segredo pro torcedor do Asa, que realmente quer ajudar o clube.
vamos fazer o sócio torcedor alvinegro, que custa 12 parcelas de R$10. Por que fazer o sócio torcedor alvinegro? Nós acabamos de fechar também em primeira mão. Olha o furo aí, Oswaldo. Olha o furo aí. Presidente. Acabamos de fechar com uma das maiores empresas do Brasil de clube de vantagem. Uma das maiores empresas do Brasil de clube de vantagem. Para vocês terem uma ideia, existe já acordo dessa empresa com lojas como Renner, como Magalu, como Netshoes, como entre outras lojas de nível nacional, Hering, onde vai ter ali 10% de desconto, 15% de desconto, redes de farmácia, certo? Inúmeras, Vivara, que é uma loja nova aqui no Shopping de Arapiraca, promoção com cinema, onde vai ter promoção diariamente para o sócio torcedor. Eu estou falando do sócio de R$10 por mês. Por exemplo, nós vamos fazer, vamos trazer parceiros locais como supermercado. Imagina você que faz uma feira de R$500 por mês. Você vai ter um desconto no supermercado de 5%. Você vai ter um desconto numa farmácia que eu já garanto de 10%. 5% faz uma feira de 500? De R$525. Além disso, nós já temos um patrocínio master nosso, que é a Starbet FC, que ela já vai dar de bônus imediatamente do valor integral do plano do sócio torcedor, ou seja, o sócio torcedor que adquire o plano alvinegro de R$10 por mês, que o total é R$120, ele já vai ter de crédito na Starbet FC o mesmo R$120 de forma imediata para ele poder fazer suas apostas. Então, além dessa vantagem de ser ressarcido em bônus na Starbet FC, tá? Tem toda a situação de plano de vantagem, 10% de desconto na loja do clube e ingressos. Você tinha perguntado acerca de ingressos. Todos os jogos do clube para Campeonato Alagoano, certo? Já estão definido o preço dos ingressos. Nós vamos para a final, vai aumentar? Não vai. O preço é esse. Preço de ingresso normal, R$20. Meia entrada ou R$40, meia entrada para todo mundo, só paga R$20. Superior, R$100, meia entrada para todo mundo, R$50. Para o sócio torcedor, preste atenção, sócio torcedor, você vai poder comprar antecipadamente o seu ingresso, é um por CPF, tá? É só pro sócio. E minha esposa, ela tem que fazer o sócio torcedor também, meu filho tem que fazer o sócio torcedor também. Eu tô falando do sócio de R$10. Ele vai poder comprar um ingresso antecipado por apenas R$10. Antecipadamente, por exemplo, esse jogo contra o Cruzeiro. Até a sexta-feira, o sócio torcedor vai poder adquirir o seu ingresso por apenas R$10. Isso só para o sócio. Além disso, entrada exclusiva, sorteios de brinde, eventos exclusivos para sócio. Então você que quer ajudar o clube, não se preocupe em pagar ingresso, não se preocupe em fazer o plano que até temos mais caro, não. Faça o plano de 12 parcelas de R$10, que você vai estar ajudando o clube. Porque os clubes hoje eles são medidos por duas coisas. Primeiro, a quantidade de sócio torcedor. O ASA nunca ultrapassou 1.000 sócios torcedores. Nunca. Nunca. Nunca na história. E nossa meta para esse ano são 5.000 sócios torcedor. Vamos chegar lá. Então deixa eu entender. Deixa eu entendi aqui. Acho que o torcedor também, para tirar essa dúvida, me permita, viu, Guima? Pois não. No caso, esse parcelamento de R$120, de 12 parcelas de R$10, ele só poderá ser parcelado no cartão ou boleto? Essa é uma pergunta. A outra, apenas no cartão de crédito ou débito programado. Débito programado, muito bem. Agora, outra pergunta que eu fiquei aqui em dúvida. Em dúvida não, para tirar a dúvida do torcedor. Você falou que até o final do campeonato os valores serão esses. Então, dos ingressos, dos jogos do ASA, até a final, o ASA chegando. Então, eu faço uma pergunta aqui. Eu faço meu plano. Aí eu pago R$10 todo mês de parcela dos R$120.
E todos os jogos do Asa, como eu sou sócio, eu só pago R$10 de ingresso, é isso? Exatamente. Você comprando com antecedência, só para você pode comprar o ingresso de R$10. E aqueles sócios que adquiriram o plano de R$40, né? Ou de R$70, vamos lá, 12 parcelas de R$40, que é o sócio gigante, que ele já tem acesso à arquibancada baixa, certo? Ele tem direito de comprar mais um ingresso para levar um convidado. Detalhe, ele não pode passar esse ingresso, porque só tem acesso ao estádio com o ingresso de sócio, um sócio. Então, se ele é o sócio de R$40 ou do plano de R$70, que é o plano gigante, R$40 e prêmio de R$70. Então ele tem direito a comprar mais um ingresso. Para a arquibancada baixa, R$10, e para a arquibancada superior, para o sócio torcedor, apenas R$20, todo o campeonato alagoano, garantido. Eu acho que o torcedor do Asa tem que fazer a sua parte. Ô, Guima, uma dúvida aqui do Jadielson, ele pergunta se o sócio pode passar o cartão a cada mês, como é que funciona? Não, o sócio precisa passar o cartão de uma só vez e dividir nas 12 parcelas, até 12 parcelas, né? Ou fazer o programado no cartão de débito. Até para não correr o risco da inadimplência. Porque até mesmo por isso, por exemplo, na Starbet FC, o crédito dele vai ser de R$120, ou seja, vai ser do valor integral. Mas se ele fizer, por exemplo, 12 parcelas de R$70, R$840, ele vai ter R$840 de bônus na Starbet FC. Então o valor integral vai ter. Além disso, todo o plano de desconto. Por exemplo, o outro parceiro nosso, que é a Facu Unicampus, a maior faculdade do Centro-Oeste do Brasil, chegando agora aqui no Nordeste, tá? Nós temos a Facu Unicampus 100% online, que o sócio torcedor vai ter 10% de desconto. Em todas as suas parcelas. Por exemplo, o sócio torcedor vai ali e faz vai fazer uma faculdade que custa R$250 por mês. Ele vai ter R$25 de desconto todos os meses por ser sócio torcedor adimplente do clube. Então esse é um dos clubes de vantagem. Como eu citei, vai ter desconto em supermercado, vai ter desconto em academia, vai ter desconto em cinema, vai ter desconto em farmácia, em lojas, em restaurantes. Trocando em miúdos, como diz na linguagem popular, o sócio, além dele estar contribuindo para o time do Asa, ele vai ter um plano de benefícios, vantagens em todos os segmentos, né? Ele tá ganhando. Agora chega a ser assim uma coisa, eu diria, revoltante, sinceramente, porque uma cidade com 240 mil habitantes, em números redondos, uma torcida apaixonada como é o Asa. O Asa não conseguiu até hoje atingir 1.000 sócios adimplentes. Isso é vergonhoso, sinceramente. Me desculpa a torcida do Asa, eu sei que a situação não está fácil, eu sei que existem várias camadas sociais, eu sei tudo isso, eu entendo tudo isso, mas gente, 1.000 sócios o Asa não conseguia até hoje na história, sinceramente, é decepcionante, viu? E eu já adianto aqui para o ouvinte, torcedor alvinegro, tá? Que o nosso primeiro jogo da Copa Lagoas, tá? Ele será R$40 inteira, meia entrada para todos, R$20, falando só da inferior, tá? E o sócio torcedor é grátis. Não vai pagar a nossa estreia na Copa Lagoas. Tá? Então já adianto aqui. Agora é Campeonato Alagoano. Sim, na Copa Lagoas. O sócio de R$10 por mês, ele não vai pagar ingresso no primeiro jogo da Copa Lagoas. Ele vai entrar de graça, e se ele quiser ir para superior, em vez de pagar os R$50, ele vai pagar apenas R$20. Presidente, o presidente do CSA, Rafael Tenório, na época, no primeiro mandato dele, antes do Osmar Coelho, ele, para tentar dar uma alavancada no sócio torcedor, ele fez uma verdadeira força-tarefa. Inclusive na Verdes Mares, eu presenciei lá, tinha uma equipe de 8, 10, 12 pessoas, operadores de telemarketing,
ligando para as casas, para residências de torcedores, de conselheiros, de pessoas ligadas ao CSA, e foi realmente uma batalha para o crescimento do sócio torcedor. Ele foi à luta, botou uma equipe jovem, todos eles, a gente chegava lá, estavam todos uniformizados com a camisa do CSA e todos ligando para torcedores do CSA, tentando esse engajamento, essa alavancada no sócio torcedor, e me parece que foi positiva, né, Oswaldo? Porque ele conseguiu subir bastante, né? Subiu muito. Sim, o CSA hoje, pelo menos a última divulgação que foi publicada pelo clube, aí são números oficiais do clube. O CSA tem 9 mil, quase 10 mil sócios adimplentes. Mas eles foram à luta, fizeram um trabalho. Sim. O ASA poderia ou poderá fazer, usar as mesmas armas, os mesmos artifícios para alcançar estes objetivos? Olha, eu acho que o exemplo tem que vir de casa, né? Então, como todos sabem, eu sou empresário, sou proprietário da Rápido InfoShopping, também da Brejo dos Bois, também da Erig, né? E eu já afirmo aqui que todos os nossos funcionários serão sócio torcedor do ASA. Aqueles que não puderem pagar é R$10 por mês, eu vou pagar. Então eu devo ter hoje em torno de 100 funcionários e todos eles serão sócio torcedor do ASA, até mesmo porque eu vou estar cedendo para o meu funcionário todo um plano de benefício. Isso. Porque eu não vou estar dando só a oportunidade dele ser sócio torcedor. Ele vai poder ter 10% de desconto numa faculdade. Ele vai poder ter 10% de desconto numa farmácia. Ele vai poder ir num restaurante e ter 10%, 15%, 20% de desconto. Ele vai poder ir no supermercado, na feira dele. Então é algo que eu vou fazer um investimento no meu funcionário. Então isso aqui eu já faço um apelo também para os ouvintes empresários. Procura o nosso diretor institucional, o Igor Castro, tá? E faz uma parceria com a tua empresa para os seus funcionários, né? O prefeito Luciano Barbosa já falou que também vai ajudar no que for possível na prefeitura, né, para facilitar também essa situação. Então eu faço aqui um apelo a todo empresariado: abram as portas para o gigante, né, que chegou o nosso momento, entendeu? Nós já ralamos bastante e eu acho que o ASA merece mais. É isso que o Oswaldo falou. Nós somos uma população de mais de 250 mil. Fora a região, né? Fora a região, né? Se a gente pegar a região adjacente, nós vamos botar aí de 1 milhão de torcedores do ASA. Então, vamos todos nos abraçar por essa causa. E eu não tô pedindo pra dar muito dinheiro, não. Faz o plano de R$10. Eu nem quero divulgar o outro de 40, o outro de 70. Não, vamos todos juntos nesses R$10 e vamos mostrar nossa força Brasil afora. E com isso, nós fomos buscar, através de todo o trabalho da vice-presidência social, do Sullivan, do nosso vice-presidente de marketing, o Yuri, né? O nosso diretor institucional, o Igor Castro, né? Então nós conseguimos essas parcerias. Então nós fizemos com que se pague com folga essa parceria de ser sócio torcedor do Gigante. Presidente, eu recebi a informação de que a Copa do Brasil está chegando por aí. O ASA recebeu alguma sondagem de mandar o seu jogo em outra praça esportiva, com isso a ASA trazia um bom dinheiro para os cofres do clube. Como foi isso aí? Exatamente. É óbvio que sempre que tem competições, né, a nível nacional, né, tem o pessoal que faz esses jogos, mando de campo em grandes praças esportivas, como Brasília, como Cuiabá, como... O Flamengo vai estrear hoje no Carioca em Manaus. Exatamente. Campeonato Carioca. Exatamente. Em Manaus, até um amigo meu, o gestor do acho que é Osasco, né? Lá do Rio, né? E ele teve que fazer negociação. Só que eu quero aqui garantir para o torcedor alvinegro, para vocês aqui da imprensa, que não tem dinheiro do mundo que tira o ASA de Arapiraca. Até porque presidente, você está acabando de lançar essa proposta para a torcida se tornar sócia, e depois você levar um jogo de grande importância como a Copa do Brasil para uma outra praça, está desvalorizando esse torcedor, né? Exatamente. Então o torcedor, ele é a grande chama.
desse clube. Então não existia o Asa se não existisse o torcedor, igual não existe Arapiraca sem asas sem Arapiraca. Então o nosso lugar é aqui, a nossa casa é aqui, e não adianta ligar para mim para oferecer 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Eu queria dizer para vocês que o Asa não está à venda. O Asa é de Arapiraca e o Asa é do torcedor alvinegro. Então o torcedor pode ser Corinthians, pode ser Internacional, pode ser Cruzeiro, pode ser Vasco, pode vir na frente um Flamengo, um Palmeiras. O jogo vai ser aqui em Arapiraca, então tá afirmado, não só essa primeira partida, como as outras que nós vamos passar de fase e vai ser aqui na cidade de Arapiraca e com um benefício para o sócio torcedor. Se eu puder vender ingresso só para os sócio torcedor, eu vendo todos os ingressos só para o sócio torcedor, porque é assim que time grande faz, e nós somos grandes e somos gigantes, e nós temos torcida sim para encher o fumeirão só de sócio torcedor. Então vamos todos aderirem, certo? Está garantido sim aqui em Arapiraca a Copa do Brasil, porque o torcedor merece, o prefeito Luciano merece, que é um grande incentivador, o governo do estado merece, que tem nos apoiado também. Então seria uma covardia muito grande de nós, quanto gestores do clube, tirar o Asa de Arapiraca, tirar o Asa de Alagoas para para buscar algum recurso fora. Então, o Asa precisa de dinheiro, precisa sim, mas ele não está à venda. Presidente, 2 perguntas rápidas. Já informação com relação ao sorteio da Copa do Brasil, a primeira. E segunda, a Liga está vindo aí forte, muito forte, os clubes da Série B, clubes da Série C também, mas para a Série D, alguma informação com relação a essa Liga, a Copa do Brasil e a Liga? Olha, quanto à Copa do Brasil, já tem a data definida, que é entre 21 e 28 de fevereiro, né? Mas a data do sorteio a gente ainda não tem. Tem os possíveis adversários, né? Eu tenho aqui o chaveamento possível. O Asa pega os times que estão no pote A, que pode ser Corinthians, Fortaleza, Internacional, Bahia, Atlético Goianiense, Cruzeiro, Cuiabá, Vasco, América Mineiro ou Curitiba. Alguma preferência? Então, não, a preferência é que seja um time que venha aqui para Arapiraca e que o Asa saia com uma vitória e ultrapasse de fase. E com relação à Liga? Não, com relação à Liga, é uma organização muito séria, né, que tem acontecido, mas até então não houve nenhum convite, né, mas se houver o convite, nós estamos abertos para conversar e ver a viabilidade, né, da participação do Asa sim na Liga ou qualquer de outras. Você acha uma boa para o futebol brasileiro? Olha, depende muito, Guima, tudo que é feito para organizar e para melhorar, eu sou a favor. Entendeu? Então, se os clubes se organizando e criando uma liga, eu acho válido sim, porque quanto mais se organiza, mais é respeitado. Entendeu? Então tem que ter organização sim, os clubes juntos, eles são mais fortes, se estiver junto. Nós tínhamos uma liga do Clube dos 13, aí depois o clube da Série A, e juntou os clubes da Série A e B, e agora você já cita que está chegando o C, nem existia Série D outrora, hoje já existe Série D, então a organização ela é válida em toda e qualquer associação que seja, né? Então nesse caso dos clubes eu acho que é válido sim. Jânio Barbosa, Oswaldo. Acho que foram bem esclarecedores alguns pontos. Eu queria só perguntar uma coisa rapidamente com relação ao campeonato alagoano e a Copa Alagoas. Nós vamos ter, ontem nós debatemos aqui, foi interessante. Essa seria a minha pergunta, mas você pode fazer. Você complementa. Por exemplo, nós temos uma Copa Alagoas dia 30, mas eu colocava aqui ontem o seguinte: graças a Deus, amém, que o Asa se mantenha na Série D, suba para C e aí vá para B, enfim, amém, que isso aconteça sempre, que o Asa não perca o calendário. Mas é futebol. Futebol, às vezes você monta um baita no time, faz tudo que é necessário, trabalha direitinho, dá todo o suporte, toda a logística e não acontece. Joga melhor, mas a bola não entra. Não é verdade, mas a bola não entra. E aí a gente tem Série D, a gente tem calendário, graças a Deus, amém, e que a gente suba esse ano para C. Mas se não tiver para o ano, a gente acaba em março, porque a federação faz uma Copa Alagoas simultânea com o Campeonato Alagoano, e todo mundo é obrigado a fechar as portas no mês de abril.
Isso será que está correto? Será que não é o começo do fim do futebol? Eu dizia isso ontem, mas preocupado com o Asa. E o CSA também já esteve na D, preocupado com os demais clubes, preocupado com o futebol. Mas qual é o clube que vai querer jogar em começo de ano e no meio do ano? Mas os clubes da segunda divisão não fazem isso? Eles jogam no meio do ano e jogam no começo do ano. Estão brigando aí para jogar a Copa Alagoas no começo do ano. E os clubes da primeira divisão não podem fazer isso? Jogar ou com sub-23 ou com sub-20, sei lá. Um campeonato organizado, presidente, com televisão, com vaga na Série D, com vaga na Copa do Brasil. Será que isso não atrairia os clubes a participar de uma competição organizada no mês de agosto, montando um calendário o ano inteiro? Eu sou a favor, sou um defensor das datas, né? Diferente, mas eu acho que o grande problema está aí, na data. Né? As datas, as disponibilidades do clube, os orçamentos dos clubes. Né? Porque, por exemplo, nós começamos esse ano 20 dias antes do que começa normalmente. Isso, trazendo em números, a gente gastou praticamente uma folha inteira a mais. E a gente está falando em algo em torno de R$300 mil, né? Um mês. Então, isso aí você traduz e aumentando um calendário, né? A gente pega clubes que, por exemplo, só tem um campeonato alagoano. Então, quando ele vai fazer o contrato com os atletas, com a comissão, ele faz um contrato ali para 3 meses ou 4 meses. Né? Então é muito complexo, sabe, Guima? É muita situação, mas eu sou um defensor, sim, de um calendário que tenha uma movimentação com os clubes, os principais clubes do estado. Ele tem que se movimentar o ano inteiro, e eu sou totalmente a favor disso. Eu acho que fica muita coisa ali no início do ano. Exatamente. Deixa eu só complementar aqui a minha linha de raciocínio, que ontem foi tema no debate aqui. O Guima pensa de uma forma, eu penso de outra, o Vanderlei pode pensar de outro, o Jânio, o Rivelino, enfim, isso é salutar, isso faz parte do debate, né? E isso não significa que cada um é o senhor da razão, cada um pensa de uma forma diferente, e na minha concepção, eu até defendo, tem que ter um calendário maior, porque a gente vive num país continental, e a quantidade de clubes profissionais aqui no Brasil é totalmente diferente dos outros países, dos outros continentes. Eu defendo. Agora, trazendo o assunto para o nosso futebol, o que eu coloco em termos de opinião e a minha visão é que a situação do nosso futebol, infelizmente, é muito difícil. Vamos lá. Você vai ter 8 times agora disputando o Campeonato Alagoano. Beleza. Terminou o Campeonato Alagoano. Vamos supor aqui, é porque time A é rebaixado. Esse time, teoricamente, ele só vai jogar no segundo semestre de 2025. Mas esse time, obrigatoriamente, ele vai ter que participar da Copa Alagoas. E aí, como é que esse time vai ter dinheiro para montar um elenco para jogar agosto, setembro, outubro, enfim? Aqueles que não conquistaram o calendário, mas que não caíram. Como é que esses times vão buscar recursos para você montar um novo elenco, para você tentar uma vaga de Série D? E um outro detalhe, na minha opinião, é difícil você vender o Campeonato Alagoano da primeira divisão. Imagine você buscar patrocinadores para uma competição como essa. Então, assim, a visão que eu tenho de diferente do Guimarães não é de calendário cheio. Nós pensamos da mesma forma. Até porque há 2, 3 anos atrás, o Asa passou por isso. O Asa ficou sem calendário. Lamentavelmente. E o Asa teve que montar um time emergencial para fazer até um jogo de uma pré-copa, né? Exatamente. Exatamente. Eu digo então, só para arrematar. A grande dificuldade que eu vejo é essa. Não é calendário cheio. É como é que você vai conseguir fazer uma competição no segundo semestre diante dessa situação de dificuldade que os nossos clubes passam. Bem, mas a grande pergunta, desculpa, Guilherme, mas a grande pergunta, Sirival, já era o seguinte, que desde ontem que eu venho, é a pergunta que a gente tem que fazer aos presidentes de clubes. Você é a favor da Copa Alagoas? Ou é contra a Copa Alagoas? Eu sou a favor. Eu sou a favor da Copa Alagoas. Nesse formato? Não, o formato tá melhorando. Tá melhorando? Porque agora pegou menos clubes amadores, né? Pegou os clubes que
fizeram a semifinal da segunda divisão, então já está mais próximo de algo aceitável. Né? Da forma que foi o ano passado, não, sou totalmente contra, mas eu acho que está se aproximando de um formato que tenha realmente a conotação daquilo que premia. Qual seria esse formato para você? Não, o formato ideal para mim seria os times da primeira divisão e mais os finalistas, o campeão e vice da segunda divisão. Eu acho que dava para fazer um campeonato dessa forma, porque tem um prêmio muito importante, que é a participação da Série D do ano anterior e disputar uma vaga, uma seletiva da Copa do Brasil, né? Bem, o presidente tem compromisso marcado. Eu tenho mais um compromisso, mas eu queria antes agradecer aos nossos patrocinadores do clube, né? Que é a Prefeitura de Arapiraca, o Grupo Coringa, Starbet FC, o Grupo J Pinto, a Opes Telecom, a Lagoas Ambiental, o Tio Vieira e a Jomarte Atacado, né? A Lagoas Motos, Toledo, Unidos Energia, é o cara da nossa energia solar lá, grande parceiro, chegando aí para fortalecer. Coagro, Facu Unicamps, a faculdade número 1, segundo o MEC do Centro-Oeste de Goiás. E queria agradecer a vocês mais uma vez. Mas o Vitor tem uma pergunta bem rápida. A última, eu juro. É sobre o furo do presidente. Mas eu tenho um aqui que o torcedor me pediu para fazer. Eu vou fazer. Rapidinho. Presidente, eu só queria saber assim, com relação ao centroavante ainda. Qual região no momento ele está? Ou se está fora do país? Ele está no... Vai, presidente. Rogério, você falar o nome logo, Rogério. Ele está no Ocidente. Ele está no Brasil, ele está no Brasil. Então está no Brasil. A última, rapidinho, Vanderlei. A última do torcedor. Claro. Quando é que vamos deixar de bater na trave? Olha, isso é uma grande pergunta, né? Porque eu também já estou cansado de quase, né? Eu acho que chegou o nosso momento. Né? Acho que chegou o nosso momento, ninguém aguenta mais tanto quase, e nós vamos entrar, como eu falei, todas as competições em busca de título. Então começa agora uma grande guerra, né? Que é contra o Cruzeiro, a primeira edição dessa guerra. Que a primeira partida são apenas 7 jogos a fase classificatória do Campeonato Alagoano, e nós vamos brigar e vamos buscar esse título do Campeonato Alagoano, porque essa torcida merece não só o título, como está direto na fase de grupo da Copa do Nordeste do ano que vem. Então muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Obrigado, presidente. Vamos